Olá! Vamos mergulhar hoje num método bem simples, mas olha, super poderoso para transformar a maneira como a gente aprende. A ideia central não é passar mais tempo com a cara nos livros, sabe? É usar o tempo que se tem de um jeito muito, mas muito mais inteligente. E aí já vem a primeira grande questão que, com certeza, muita gente já se fez. A gente tem essa mania de achar que quanto mais horas de dedicação, melhor o resultado. Mas, será que é isso mesmo? Vamos dar uma boa olhada nessa ideia. E aqui está o ponto principal de toda a nossa conversa. A verdadeira virada de chave não está na quantidade de esforço, mas sim na qualidade do método que se usa. A estratégia certa sempre vai superar a força bruta. Ok, então vamos começar justamente por aí, desvendando esse grande mito de que acumular horas e horas de estudo é o único caminho para o sucesso. Muitas vezes, na verdade, esse é o caminho mais rápido para o esgotamento. Aquela frustração de não ver resultado, mesmo depois de se esforçar um monte, quase sempre tem a mesma raiz: o método não está funcionando. Se o esforço não está virando aprendizado de verdade, a culpa é da ferramenta que está sendo usada, não do trabalho duro em si. E a primeira ferramenta, a base de tudo mesmo, é a compreensão. Antes de sequer pensar em decorar qualquer coisa, é fundamental entender. Esse é o alicerce de um conhecimento que fica. Estudar não pode ser um processo passivo. É preciso se tornar uma espécie de investigador do conteúdo. Fazer essas perguntas força a mente a criar conexões, a dar um sentido real para a informação. Quem entende de verdade lembra com muito mais facilidade depois. E agora, uma técnica simplesmente brilhante para testar e aprofundar essa compreensão. A técnica Feynman é como um teste de fogo para o conhecimento. Se não dá para explicar algo de um jeito simples, é um sinal claro de que o entendimento ainda não está a 100%. O processo é bem direto. Depois de estudar, o grande desafio é ensinar aquele conceito em voz alta, sem olhar o material. Os momentos em que a gente trava, que hesita, eles são super valiosos. Eles mostram exatamente onde estão as lacunas no aprendizado. Aí é só voltar, revisar e tentar simplificar de novo. Bom, com essa base da compreensão bem firme, vamos ver como transformar o estudo de uma atividade passiva, meio parada, para uma coisa totalmente ativa, com muito mais engajamento. A diferença aqui é gigantesca e é fundamental entender isso. De um lado, tem o estudo passivo, só ler ou grifar o texto. São ações que até dão uma falsa sensação de produtividade. Do outro lado, o estudo ativo, que força o cérebro a processar e recriar a informação, como fazer resumos com as próprias palavras, criar mapas mentais ou, de novo, ensinar para alguém. Então, o ponto central aqui é o seguinte: para um aprendizado ser eficaz, ele exige participação. É preciso ser o protagonista da história e não só um espectador, assistindo o conteúdo passar. Certo? O conteúdo foi entendido, foi estudado de forma ativa. Mas e agora? Como lutar contra a nossa tendência natural de esquecer as coisas e garantir que esse conhecimento dure de verdade? É aqui que entra a repetição espaçada. Em vez de revisar tudo de uma vez só, na véspera da prova, o material é revisitado em intervalos que vão aumentando. Essa estratégia joga a favor do nosso cérebro de como ele consolida as memórias, o que torna a retenção muito mais eficiente a longo prazo. E para garantir a qualidade dessas sessões de estudo, o método Pomodoro é uma ferramenta incrível. Ele ajuda a treinar a nossa capacidade de concentração, que hoje em dia é um dos recursos mais preciosos que a gente tem. A regra é bem clara. Durante um bloco de foco, um Pomodoro, não tem celular, não tem notificação, não tem distração. É foco total na tarefa. As pausas curtinhas servem para a mente descansar um pouco e a pausa mais longa, lá no final, para recarregar as energias de verdade antes de começar outro ciclo. Outra estratégia poderosíssima para a memória é conectar as informações abstratas com exemplos concretos do mundo real. O nosso cérebro, por natureza, é programado para lembrar de histórias e de imagens. Dá para usar isso a nosso favor para ancorar o conhecimento. E claro, para todas essas técnicas funcionarem bem, não dá para ignorar a nossa própria biologia. Afinal de contas, o cérebro não funciona sozinho, isolado. Ele faz parte de um sistema complexo que depende do corpo para operar no seu máximo potencial. Cuidar do corpo é essencialmente cuidar da mente. Um sono de qualidade, uma boa alimentação, se manter hidratado e fazer alguma atividade física são os pilares que sustentam toda a nossa capacidade de aprender. Sem isso, até o melhor método de estudo do mundo pode falhar. Ok, vamos juntar todas essas peças agora.
Como seria um ciclo completo e eficaz de aprendizado pensando do comecinho até o fim? E aqui está o grande resumo. Um processo que começa com a leitura, passa pela compreensão profunda, aquela que a gente testa explicando, se solidifica na hora de escrever um resumo e se mantém vivo com a revisão periódica. É um ciclo contínuo e muito poderoso. A transformação não acontece da noite para o dia, né? Ela começa com a decisão de mudar um único pequeno hábito. Olhando para todas essas técnicas, a pergunta que fica no ar é: por onde começar a mudança? A resposta para isso pode definir todo o futuro do aprendizado de uma pessoa.